intenção é a gente fazer brinquedo, né? Só que... foi aquilo, né? Aquela coisa Você bem... já... Pode falar. Não, que é bem o que tu falou, assim, a gente fica meio solitário, assim, nas escolas, ainda mais que tô uma vez na semana só na escola, então eles me veem muito pouco, e aí eu vi hoje que se eu não ir atrás do material, vai ficar por isso. É solitário. É uma caminhada solitária até a gente conseguir parceria é um pouco complicado. Mas deixa eu te falar, você levou alguma coisa para os meninos desmontarem? Sim, levei. Eu Aí tinha... eles ficam mais empolgados, né? Sim, daí, só que eu tinha pouco, eu tinha um controle desses de portão eletrônico, né? E aí Aham. eu fiz cada um desmontar um pouquinho, e aí no ferro de solda para tirar os botões que tem, né? Daí eu fui com eles, um a um fui ajudando, assim, não, agora tu tirou um botão, agora vem o outro. Daí eu ia ajudando, eles ficavam olhando, daí enquanto uns estavam tirando o botão com a solda, eu ia dando para outros descascar os fios e coisa assim, sabe? Uhum. Não é uma disciplina que vale ponto, é extra, né? Não, é extra classe. Entendi. E deixa eu te falar, você não tem proximidade com nenhum professor? Os professores Outro tudo me professor? conhece o pessoal da direção também, só que, sei lá, sabe, Eu ia aquela falar. coisa. Uhum. Você podia, tipo assim, se aproximar mais de uma professora ou de um professor que você veja que seja mais assim, engajado e tal, sabe? Uhum. E tentar fazer um projeto em conjunto, porque aí você pode pedir para o professor, tipo, poxa, você pode atribuir um ponto para o projeto de robótica e tal, um ponto extra para os alunos que participam, alguma coisa do tipo, entendeu? Mas, Ou prof, vou te dizer que eu tenho os projetos, eu tinha os projetos de pesquisa, lembra? Porque para fazer, sim, e foi eu achando que ia ter, né? Não, nenhum professor, tipo assim, tanto que o que eu tô fazendo praticamente sozinha. Os dois que eu tenho nessa escola. E aí, em cada escola, eu tô com mais projetos e eu tô praticamente sozinha, porque os professores não engajam, eles não querem fazer. Tá? Aqui a coisa é mais complicada. Sabe, disse, não, eu fazia toda essa parte, né, da prática, e eu só queria ajuda mais na parte de escrita, assim, né, porque, eu fiz uma aula semana passada onde eles tinham que fazer pesquisa. É muito importante, eles têm que aprender também. Só que a nossa aula é uma aula de quase 2 horas. E aí eu não posso deixar eles sempre só pesquisando, porque eles não vão sim. querer vir, né? Uhum. Sim, Então, verdade. Tem que fazer uma trilha, né? Fazer uma trilha de aprendizagem. Essa questão do engajamento dos colegas é caso de pesquisa. é. É tema de pesquisa, sério. Parte do meu doutorado eu queria fazer uma pesquisa mais aberta, assim, com professores, sabe? Para entender o que acontece e tal. Mas eu não sei se eu vou conseguir atingir tantos professores assim. Enfim, né? Mas vamos seguindo aqui na nossa comunidade, a gente se ajuda. Se você quiser, a gente depois pode marcar um dia com seus alunos, ou então convida seus alunos para por exemplo, a live que vai ter amanhã, você viu lá, né, a chamada da live? Eu vi, e sabe o que é muito interessante? Ainda bem que tu falou, porque eu tenho um projeto, né, um dos projetos de pesquisa nosso é sobre robótica na agricultura. Que Pois é. a gente vai falar sobre, a gente tem a ideia, né? A gente aplicou um questionário e a gente viu que os agricultores aqui, né, da região, que a nossa região é dos cítricos, né? Sim, Reclamou da questão de colheita e transporte. Então, a ideia é a gente desenvolver um protótipo para isso, né? sim, muito Agora, legal, um problema local, né? uhum, Muito sim, bom. partindo de um problema Pois é, local. Não, pois vou é. mandar a live para eles assistir amanhã. Se tiver um grupo, manda para eles o link, que aí eles já assistem, né? Com a pessoa de fora, convidado. Esse meu colega, ele faz doutorado na PUC do Rio,
E ele estuda justamente, ele desenvolve robôs para agricultura. Ele legal. já fez algumas aulas algumas lives comigo na faculdade e tal. Bem legal o projeto dele, bem legal mesmo. Pois é. Então vamos lá, né? Falando nisso, na robótica para agricultura, aproveitando aqui que temos poucas pessoas da comunidade, mas eu aproveitei o tema da live, gente, para trazer para vocês um sensor, que é o sensor de umidade do solo, tá? Utilizado, alinhado com o Arduino, que é a possibilidade de um projeto envolvendo aí a agricultura, automação, né, em hortas, etc., que é um projeto que dá para fazer na escola, inclusive é o projeto que eu estou escrevendo para fazer com os meus alunos do 7º ano agora, na 2ª unidade. E então, eu quis trazer esse projeto para a gente fazer aqui uma simulação. Nessa semana, nós vamos fazer a simulação no Tinkercad, tá? Eu vou fazer e vocês também vão fazer. Então, de acordo com o que eu for fazendo, vocês vão fazer também. Então, já preparem aí o computador, já abram aí uma aba no Tinkercad que a gente vai fazer e eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Então, nós vamos criar aqui um protótipo rápido, coisa simples, utilizando o sensor de umidade do solo. Vamos fazer uma simulação desse protótipo, tá? E pensar em possíveis projetos que a gente pode utilizar com esse protótipo, certo? Então, eu vou já mudar o nome aqui, sensor de umidade do solo. Acho que a primeira letra ficou... Ah, não, tá tudo ok. Sensor de umidade do solo. O básico vocês já sabem que é buscar o Arduino, né? Buscar o Arduino. E ao invés aqui de colocar em componentes, colocar básico, gente, a tela tá boa aí para vocês enxergarem. Vocês querem que eu aumente o tamanho? Como é que tá? Tá de boa? Tá boa. Beleza. Então, a gente vai mudar aqui, ao invés de básico, colocar todos e buscar pelo sensor de umidade do solo. O sensor de umidade do solo é esse aqui que tem dois terminais, dois grandes terminais. Essa parte do sensor, e o sensor físico é exatamente assim, como eu ia dizer, na próxima aula a gente vai fazer, eu vou fazer o protótipo, vou colocar a câmera aqui, vou fazer o protótipo solo seco, solo molhado. Hoje a gente vai só simular, certo? E aí, gente, essas duas partes aqui são as partes de metal, né? Aqui onde o mouse está passando. E é justamente essas partes que ficam submersas no solo e detectam aí a umidade do solo. Esse sensor, ele possui 3 terminais básicos. Um é o VCC, que é o 5 volts, nesse caso, né? O sensor alimentado com 5 volts. O outro é o GND e o terceiro pino é o pino de sinal. É o pino que a gente programa para receber os valores do ambiente. Então, ele é um sensor simples de utilizar. Se a gente não quiser, não precisa nem utilizar a protoboard, pode ligar direto utilizando o jumper. Então, é só ligar o VCC no 5 volts, o GND no GND, vou mudar aqui para preto, e o de sinal nós vamos conectar na porta analógica, porta de entrada analógica. E aí a gente vai lembrar algumas coisas aqui, né, que a gente vê lá no curso de Arduino, mas que não custa relembrar. Primeira coisa, o sinal analógico, ele é um sinal que varia, então muitos sensores, eles funcionam no analógico por quê? Por exemplo, umidade de solo. Umidade de solo a gente não tem assim, totalmente seco ou totalmente um solo molhado. A gente pode ter um solo com pouca umidade, com muita umidade, então pode variar esses valores.
Logo, o ideal é que seja um valor analógico mesmo, tá? Então, por isso a gente conecta em uma entrada analógica, porque a entrada analógica é a entrada que varia o sinal. Mas se vocês perceberem, é um sensor que aqui já está ligado, certo? Eu já consigo saber qual é a leitura desse sensor. Então, agora eu vou parar aqui 3 minutinhos para que vocês abram aí o Tinkercad e façam essa mesma ligação que eu fiz aqui, que depois a gente vai partir para a programação, tá? Então, abram aí, que hoje a aula é prática. Eu quero que vocês façam também para já deixar o protótipo de sensor de umidade de solo pronto e na próxima aula a gente pratica. O legal é que quem não tem, eu imagino que vocês não tenham esse sensor, porque não vem no nosso kit básico, mas não é um sensor que é caro. Hoje mesmo eu comprei alguns para esse projeto que eu vou fazer na escola, então eu comprei a R$ 10 a unidade. Como tem uma loja aqui na cidade, eu vou buscar, então não vai ter custo de frete, né? Mas não é um sensor que é extremamente caro e dá para utilizar tranquilamente aí nos projetos, tá? Quem trabalha com equipes, com grupos de robótica, também é legal porque não precisa comprar muitos. Pode falar, Bia. Então, o que aconteceu? A gente fez um projeto parecido, né, ano passado na escola, e a gente já trocou, eu acho que 3 desse sensor que fica na horta, que é uma horta pequena, né, do lado de uma casinha que a gente tem de fazer projetos assim, né, uma maquete, digamos, e a gente está com esse problema, então, que ele oxida, aí o fiozinho ali quebra. Aí agora o diretor pediu para me pesquisar para ver se tem um sensor desse aí à prova de umidade, né, que não estrague tão fácil, porque o do kit que a gente tem na escola, ele está estragando muito rápido. Olha, o do que eu vou testar ainda o que eu comprei, mas deixa eu mostrar para vocês aqui, para você me falar se é do mesmo. Eu acho que é um padrão, né? Mas ele oxida onde? Ele oxida essa parte que fica submersa ou oxida o restante do circuito? Ele oxida ali onde é as conexões ali dos fios, porque como fica num parquinho da escola, e tem a turma do pré, né, que frequenta, Sim, aí a gente sim. optou por enterrar ele para as crianças não estar puxando, porque eles têm acesso à horta, né? Entendi. O ideal era que ele tivesse uma espécie de proteção, de caixinha, alguma coisa do tipo, né? É. Um funcionário lá deu a ideia de passar um produto, ele até falou o nome lá, alguma coisa de certo que é impermeabilizante, alguma coisa assim, para não estar acontecendo mais isso também. É, teria que ver o produto. Agora, sim, em circuito elétrico, até esmalte a gente pode passar. Esmalte de unha. Se você fizer a soldinha certinho, você pode passar um esmalte por cima da solda para proteger a solda. Uma base, sabe? Aquela base Sim, transparente. é uma ideia Aí também, pode né? passar. Porque pode ser que proteja, né? Porque você está fazendo a solda e a solda tá oxida, essa parte do circuito, né, que oxida. Uhum. É o encontro Você dos pode fios passar ali. você pode passar um esmaltezinho por cima para proteger algum tipo de produto, ou porque o ideal é que ele não fique submerso. Ou só as perninhas mesmo tem que ficar. O resto do circuito, o ideal é não ficar. Então, tinha que ter, tipo, uma casinha, um casezinho, alguma coisa de proteção para ele. Aqui, ó, o que eu comprei foi esse daqui, ó. Eu vou buscar amanhã ainda. Mas comprei desse. É É o desse que você usa mesmo. lá? Uhum, é o É o mesmo. mesmo, né? Então, Isso. A o gente ideal usa é até que fique dois. submerso. A É o gente quê? usa dois por causa da extensão da terra, né? Para ele fazer a Aham. leitura correta de todo o comprimento ali da hortinha, né? Para mandar a informação de Sim, acordo com o hino, né? sim, sim. Entendi. Teria que ver uma forma de proteger mesmo, porque eu acho que
Para o Arduino, não sei se tem algum outro à prova d'água, mas eu vou pesquisar sobre isso também. Vou dar uma Eu até pesquisada. teria que ter feito isso e não fiz ainda. Daqui a pouco vão Pois me é. cobrar. Aqui, olha, deu a ideia de passar cola quente, ó. Cola quente também não danifica, tá? O circuito. Você pode passar cola quente ao redor. Olha, não sabia, não. Não danifica. Você pode colocar. Você não pode colocar entre a conexão, mas conector, passar por cima, não tem problema. Eu ri aqui porque no curso de engenharia a gente ri muito dessas coisas, gente, porque a gente faz muito armengue. E, tipo, colocar cola quente. Cola quente resolve 90% dos nossos problemas. Os outros 10% ninguém consegue resolver. Mas cola quente é uma boa ideia, Dan. Uma boa ideia. Já vou roubar essa Então, ideia, porque a gente está arrumando uns carrinhos que a gente ganhou de doação na escola, muitos carrinhos de controle remoto, e não funcionavam, né? Daí a gente abriu, era assim, ó, fiozinho que estava desconectado, daí a gente vai soldar. Então, como as crianças vão brincar muito, eu vou passar essa cola quente aí para ficar mais, sim, né, mais resistente. fica. E cola quente não sai com facilidade, você pode deixar ela lá, que inclusive protege da umidade, da oxidação. Tanto é que quem abre o computador e às vezes a gente desmonta, você vai ver que tem umas coisas que é colada com cola quente mesmo. Não é normal, é normal. Da aula só não passa direto no Arduino. Depende, Dan. A depender do caso, pode colocar. Não mata, não. Se for um Arduino próprio, um Arduino específico para fazer só aquele projeto, acho que não tem problema colar os conectores lá, não. Por cima da solda, claro, né? Vamos lá, então. Vocês abriram aí o Tinkercad? Abram aí, façam essa conexão. Já dei um tempinho, agora vamos fazer o básico da programação, tá? O básico da programação, deixa eu excluir isso daqui. Para a gente não esquecer, eu vou deixar esses dois bloquinhos aqui e vou sempre fazer a comparação da programação em blocos com a programação em texto, tá? Para a gente ver o que é esse no início e o que é esse para sempre, certo? Vamos lá. As configurações aqui estão vazias. Eu vou mudar. Eu não gosto de traduzir o Tinkercad porque ele sai completamente da linguagem aqui, certo? E a gente tem aqui no Arduino sempre dois blocos de programação. Vou chamar de bloco mesmo, duas etapas de programação. Uma é o void setup, que é essa primeira aqui. E a segunda é o void loop. O void setup, nele a gente coloca tudo que for de declaração de variáveis, inicialização, tudo que eu preciso executar apenas uma vez no meu código, para inicializar mesmo. E no loop é tudo que eu quero que fique se repetindo. Então, o loop é o laço de repetição que faz parte da base aí da programação do Arduino e o setup é a inicialização ali de tudo que eu vou ter, certo? O que nós vamos fazer aqui? Em primeiro lugar, nós só vamos saber qual é a leitura do sensor, tá? Ele é um sensor analógico que está ligado na porta A0. Então, se é um sensor, logo ele é uma entrada de sinal, tá? Então, a gente vai ler o pino analógico. Vou colocar aqui, ler o pino analógico. Veja que eu coloquei esse bloco totalmente solto e não apareceu nada aqui no meu código escrito, tá? E se eu quero ler, eu preciso colocar essa entrada, esse valor em algum lugar. O lugar mais fácil para a gente colocar no Arduino é no próprio monitor do programa do Arduino, monitor serial, tá? O monitor serial tem tanto aqui no Tinkercad, quanto lá no nosso programa do Arduino normal, e ele é uma tela que aparece
E nessa tela a gente pode colocar as leituras dos sensores, alguma coisa que a gente queira escrever, e ela serve para testes mesmo, certo? Então, eu vou colocar para aparecer no monitor serial, que é uma saída, certo? Que aparece na tela para mim é uma saída. Eu vou aqui imprimir no monitor serial e vou colocar isso no bloco de sempre. Por que sempre? Porque eu vou querer que o meu programa, o meu software, fique sempre apresentando a leitura do sensor. Então, aqui, imprimir no monitor serial, o que, que eu quero que imprima? Eu vou escrever uma frase, sensor de umidade, 2 pontos, certo? E abaixo do sensor de umidade, eu vou querer colocar aqui o valor do pino analógico. Em cima eu vou tirar o com e vou colocar 100, nova linha. Ou seja, eu quero escrever sensor de umidade e na frente do nome sensor de umidade colocar o valor do sensor, sem pular uma linha, tá? E depois de ler o sensor, eu pulo a linha. Aí vamos analisar aqui esse códigozinho agora. Repare, no void setup é tudo que eu inicializo e executo só uma vez. Então, em serial.begin, eu estou inicializando a minha telinha, o meu monitor. Em PMode a 0, eu estou inicializando a porta de entrada a 0. Por isso que é input de entrada. E o A0 é o endereço dela mesmo, tá? Então, eu só estou dizendo, olha, o A0 é uma porta de entrada, estou inicializando. Por isso que eu não preciso colocar isso dentro do loop para repetir. O que, que eu quero que repita? Quero que repita a frase sensor de umidade, em seguida o valor do sensor, e ele vai ficar repetindo. E pronto. Só isso que eu vou fazer por enquanto. Então, eu vou dar o play aqui. Não coloquei nada em início, ele vai no início automático. Então, veja só, ele já vai colocando aqui embaixo, olha, sensor de umidade 0. Quando eu clico em cima do sensor e vou aumentando, ele vai aumentando lá também os valores, olha. O máximo que ele está indo aqui nessa leitura é o valor de 876. Então, ele vai de 0 para um solo supostamente totalmente seco e um solo bem encharcado, ele vai ler 876. O que, que pode acontecer? Pode acontecer que quando a gente montar um protótipo e tal, físico, né? Esse valor pode ser maior ou menor, de acordo com o sensor, de acordo com a leitura lá do sensor, certo? Então pode variar, mas a lógica continua sendo a mesma. Na programação, a gente trabalha muito mais com a lógica, porque na prática os resultados podem ser diferentes. O meu pode ser diferente do de qualquer um de vocês, tá? Então, agora eu vou dar um tempinho aí, uns 5 minutinhos, para vocês fazerem essa programação simples aqui e testarem para ver qual é o valor que está dando aí no de vocês também, tá bom? E qualquer coisa, eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês. Mas não deixem de fazer. Abram o Tinkercad e façam essa simulação aí. Vou tentar aumentar aqui. Você quer que eu aumente alguma parte específica ou a tela toda? Melhorou? Do código? Ficou assim, tá dando para ver? Beleza. Ok.
Isso. O legal, o melhor do Tinkercad é que a gente pode, na Terra, a gente vai fazer na próxima aula o experimento. Pedir alguns sensores hoje, na próxima a gente já consegue fazer o experimento na Terra mesmo. Inclusive, quem quiser e puder, se tiver aí na cidade de vocês uma loja que venda componentes de Arduino, compre para a gente fazer junto na próxima aula, tá bom? Vou parar aqui e botar só blocos por enquanto, para dar para ver as duas coisas aqui. Ah, Eunice, só se você quiser, na próxima aula, ter o sensor de umidade do solo para a gente fazer o experimento aqui ao vivo, tá? Mas não é obrigado a comprar, não. Só quem quiser. Eu vou trazer o meu, vou fazer o experimento ao vivo aqui com vocês, e aí quem quiser pode acompanhar e fazer aí também. Boa noite. Posso fazer uma pergunta? Não sei o que vocês estão esperando aí. Desculpa, eu entrei atrasada. Sim. Desculpa, eu não sei o que está todo mundo em silêncio, então vou perguntar uma coisa. É que até é bom vocês estarem falando disso, porque eu vou fazer um projeto com os alunos para construir um terrário fechado, para estudar os ciclos biogeoquímicos com eles. E, inclusive, essa parte aí de sensor de umidade seria bem interessante. Só que, no caso, como o terrário é fechado, como é que eu poderia fazer? Alguém vai irrigar ele, não vai? Só que vai ser uma irrigação inicial, e como é para fechar, ou seja, é para eles mais ou menos evidenciar lá o ciclo da água, vai fechar, para não abrir mais. Então, não vai ser um terrário aberto, vai ser um fechado. Então, o sensor de umidade seria interessante para eles verificarem, vamos dizer assim, se a tal da continuidade da umidade, que essa é a tendência do ciclo da água, que a terra ali não precise abrir para botar de novo, porque como ele está fechado, não é para a água sair do vidro. Então, seria interessante até o fiozinho, se fosse um fiozinho, como é que se diz, fino, não há problema em manter fechado, até porque é um plástico, um atilho, mas eu não sei, esse sensor seria possível usar nessa experiência? Eu acho que sim, sabe por quê? Você pode deixar o Arduino fora da caixa. Vamos supor que é uma caixa, né? Você vai deixar o Arduino fora da caixa e o sensor dentro da caixa, ali no solo, para medir a umidade do solo ao longo do tempo, certo? Como vai ter que passar um fiozinho, você pode usar uma ideia que a gente falou na estante aqui. Para isolar, você pode passar cola quente. Então, você vai passar os 3 fios para fora da caixa. Vai ficar mais ou menos. Deixa eu ver se eu consigo abrir um quadro aqui para a gente tentar desenhar isso. E a gente estava esperando porque eu fiz o exemplo e para os colegas fazerem também. Eu vou abrir aqui uma lousa interativa. Não precisa, não precisa. Eu vou compartilhar a tela, tá? Não precisa vocês abrirem a lousa se vocês não quiserem. Eu vou
compartilhar aqui, mas eu acho que ficaria mais ou menos assim. A gente teria lá vai eu com os meus desenhos, tá, gente? A feiura vocês ignorem. A gente vai ter a caixa fechada. Lá dentro da caixa que vai acontecer o ciclo, vou desenhar uma setinha aqui para representar misericórdia. Para representar o ciclo. Então, o Arduino ficaria, eu vou botar o infinito aqui de Arduino, tá? Representando aqui. O Arduino, deixa eu passar isso aqui para cá, ficaria fora. E o sensor de umidade do solo, vou desenhar ele aqui, tentando, né? O sensor de umidade do solo ficaria aqui dentro. O que que passaria aqui para fora? Passaria os fios. Então, por alguma abertura aqui, uma pequena abertura, não tem problema ser pequena, ia passar os 3 fios que tem que sair do sensor e tem que ir para o Arduino, tá? Aí, o que que você faria aqui para isolar? Você pode isolar o buraquinho ou com cola quente ou com cola de silicone. Então, o pequeno buraquinho aqui, você vinha, cobria esse buraquinho ou com cola quente ou com cola de silicone, mantém o seu sistema fechado, mas o Arduino fica fora, porque o Arduino a gente precisa conectar cabo USB e tal para programar. Mas acho que dá super para utilizar isso aí no seu projeto. Fica bem bacana. Acho que vai ficar legal. E aí, eu não sei se tu pode dar uma explicada onde é que conecta ali nas portas. Acho que tu já deve ter mostrado, mas como eu cheguei atrasado, onde é que eu conecto nas portas do Arduino daí? Mas eu posso mostrar aqui. Vou voltar aqui meu compartilhamento de tela. Esse sensor aqui, que é o sensor que tem no Tinkercad, que é o exemplo que a gente tem, ele vem com 3 plugs, né? Um VCC, um GND e um analógico. Então, um é no 5 volts, um é no GND e o outro no analógico. E a programação, assim, bem simples, porque a programação ela vai mostrar o que tem essa programação que a gente fez, qual é a umidade aqui do solo. Então, aqui no simulador, a gente consegue aumentar e diminuir tal, a leitura dele aqui, né? Na vida real, né, no circuito físico, também vai dar para ver essa umidade no simulador. Pode ser que o modo de conectar o circuito físico seja um pouquinho diferente, por isso que eu vou fazer na próxima aula com vocês, a parte física mesmo, tá? Mas acho que, tenho certeza que a programação pode ser mantida a mesma. Só apresentar na tela a leitura do sensor mesmo, não tem grande dificuldade com isso, tá? E assim, se você quiser, a gente sempre coloca a gravação da aula, então você pode voltar para assistir o início também depois da gravação, certo? Tá, e o que são esses números que estão aparecendo aí de monitor serial? O que é isso? Então, o que eu fiz aqui, olha. A minha programação é o seguinte. No Arduino, a gente tem como colocar para aparecer na tela. Essa tela é o nosso monitor serial mesmo. É uma telinha agregada ao Arduino que a gente consegue apresentar na tela as leituras. A minha programação é justamente para imprimir na tela, imprimir no monitor, a expressão sensor de umidade, 2 pontos, seguido pela leitura do sensor, que é o ler pino analógico. Então, ele não está aqui ligado no pino A0. Então, aqui ele está lendo o pino analógico e imprimindo na tela esse valor. Então, esse valor que está aparecendo, olha, aqui quando eu mexo no sensor, eu coloco ele totalmente seco. O valor vai para 0. De acordo com que aumenta a umidade, o valor vai aumentando, tá vendo? Então, o máximo que ele está indo, supondo que seja um solo encharcado, ele vai ter que 876 de umidade. Entendeu? Com licença, Rainane. Oi. Na minha tela não está aparecendo nada disso, só está a tela preta com a sua foto. E você está falando, eu estou aqui imaginando, né? Porque eu não consigo visualizar. Aí eu quero saber, quando você disponibilizar, se eu vou ter acesso à imagem. Tem, vocês têm acesso à gravação, mas, gente, está preto para todo mundo? Para mim, tá. Eu cheguei depois também, por isso que eu não quis atrapalhar, entendeu? Não, eu Tá normal.
Selma, você não quer sair e entrar de novo para ver se volta ao normal? Ah, então agora. Tenta aí Peraí. para ver se vai. Bia, o seu estava fazendo a leitura 0 e 1. Deu para ler, voltou a funcionar ao normal, voltou não. Você quer colocar a sua apresentação de tela aí para a gente olhar, Bia? Como que é que compartilha a mesma tela? Eu nem lembro mais. Tem do lado da mãozinha, tem uma telinha com a setinha para cima. No menuzinho embaixo. Acho que é para eu não ver. Pessoal. Ai, Selma, você foi premiada. Não tem problema não, não tem problema não. Um dia eu chego lá. Eu vou tentar compartilhar de novo para ver se vai aí para você. Se não for também, quando você disponibilizar o vídeo, eu assisto. Isso. Aí agora foi a tela de Bia. Tô vendo, Bia. Opa, tô vendo. Eu vi. Agora foi. Aqui. Pronto. Essa tela que foi aí agora não é a minha, é a de Bia. Deixa eu ver lá, Bia. Ah, Deixa eu É ver o sua circuito que está programação. aparecendo? agora eu Essa tô é a vendo. minha. Pronto, é a de Bia essa. Só tá aparecendo 0 ou 1 no de Bia. Ler pino. Já sei seu erro, Bia. Você colocou aí ler pino digital. Não é digital, é analógico. O digital, realmente, ele leu 0 ou 1. Isso. Roda aí de novo sua programação. Que aula top, hein? Isso, agora Isso, foi. agora deu. O máximo aí tá indo até quanto? Deixa eu ver. Tá igual o meu, então. Beleza. 176. Ok. Foi o mesmo valor que o meu. Então, ótimo. Vou colocar minha tela agora para ver se você consegue ver, Selma. Tá ok. Me fala se aparece para você. Daqui a pouquinho, deixa eu ver se já tá indo aqui. Tá carregando. Foi? Não, tá carregando. Tela. Ok. Opa, foi. Foi? Ótimo. Foi. Graças a Deus. Obrigada. Nada. Então, agora foi. Beleza. Gente, essa foi a programação básica do básico que a gente pode fazer com esse sensor. Que é o quê? Pegar a leitura do sensor e colocar na tela. Supondo que a gente não queira fazer nada. A gente só queira mesmo acompanhar a umidade do solo. Mas a gente pode fazer outros tipos de programação, que é o quê? Por exemplo, pode falar, Bia. Eu estava me lembrando aqui, ano passado, quando a gente fez, parece que na programação a gente teve que colocar um valor para a umidade do solo, porque ele não define sozinho, assim, a gente teve que fazer algumas experiências, assim, colocando mais água no solo e vendo quando que a gente achava, né, que aquele solo estaria ideal, porque daí ele tinha que ler e dizer, não, agora é para irrigar, né, agora você não vai irrigar, teria que ter essa informação. Daí eu acho que eu me lembro que a gente teve que, não sei se é uma variável, foi ano passado, eu já não lembro direito mais. Exatamente. Eu ia justamente falar sobre isso agora. O básico é esse, a gente não está tomando nenhuma decisão com base nessa leitura. Supondo que a gente está só aí acompanhando a umidade do solo. Por exemplo, o projeto da Eunice, talvez ela não precise fazer nada, ela só quer verificar se o solo continua com a mesma umidade. Se o ciclo da água, sei lá como é que. Se o ciclo, como é, Eunice? O ciclo de quê? Para eu não falar besteira aqui. No caso da umidade, envolve o ciclo da água. Pronto. Então, se aquele sistema fechado mantém a mesma umidade. Então, ela não quer fazer nada com aquilo, ela só quer acompanhar a umidade do solo, a umidade do sistema, tá? Lembrando que esse sensor é de umidade do solo. Se for umidade do ar, tem outro tipo de sensor, tá bom? Mas,
como a Bia citou um exemplo, supondo que eu queira fazer uma irrigação automática. Então, eu tenho que pensar qual é o valor da umidade do solo que eu considero baixo para o meu irrigador ser ligado automaticamente, né? E aí já é um projeto de automação, certo? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que comparar esses sensores. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um projeto simples, tá? Que se o valor for menor do que a metade, por exemplo, se o valor for menor do que 400, acende um LED, tá? Supondo que esse LED aí pode representar um motor, pode representar uma bomba, tá? De água para fazer a irrigação automática. Eu vou fazer com LED para simplificar aqui a nossa ideia e para que vocês entendam melhor, certo? Então, eu vou lá, ó. Eu vou ligar aqui Deixa eu fechar aqui. Vou pegar um LED. Vou voltar aqui para básico. Um LED. Um resistor para ligar o LED. Vou ligar aqui. Percebam que eu nem usei nem a protoboard, eu não estou usando, tá? Só mesmo de exemplo aqui. E vou ligar na porta 6. Pronto. Então, eu só quero o seguinte. Se a leitura do sensor, ele perceber que a umidade está menor do que 400, o LED vai acender como sinal de alerta, tá? Vou mudar aqui o valor do resistor, do LED, 220. A Suzana colocou aí que o sistema do TCC dela foi sistema de irrigação com Arduino, não foi, Su? Então, veja só, gente. Vou abrir de novo aqui o meu Jamboard, só para fazer uma ilustração para vocês, tá? Deixa eu ver. Já tá aparecendo aí a tela. Ok. O que eu quero, gente? Eu vou querer o seguinte, ó. Se... eu vou escrever. Eu não vou botar esse se assim, não. Socorro. Vou colocar aqui. Se leitura do sensor for menor que 400, a leitura do sensor for menor do que 400, então o LED acende. Se não, LED apaga, tá? Então, é uma programação simples. Eu acompanho, inclusive, o meu raciocínio. Então, programação é muito disso, é muito de treino e de refletir sobre a própria forma de pensar. Então, como é que eu penso? Se o sensor lê menor que 400, acende o LED. Se não, apaga o LED. E quando a gente vai para a programação, é exatamente isso que a gente tem que fazer. Eu vou pegar um bloco de controle, o bloco se não, tá? Vou deixar a minha leitura aqui bonitinha, não vou mudar minha leitura. Quero deixar ela aqui para aparecer na tela mesmo. E vou fazer essa comparação de menor que, tá? Quem é que eu vou comparar? O sensor. O sensor, de novo, ó. Entrada analógica menor que 400. Se a entrada for menor do que 400, então minha saída do LED, para acender o LED, que está no pino 6, vai ser alta. Se não, o pino 6 desliga. Baixa. Eu vou testar do jeito que tá aqui, tá? Pode ser que dê erro, porque eu não coloquei nenhum tempinho para ele esperar aqui. Mas vamos ver o que dá, tá? O sensor de umidade tá em 0. O LED está aceso, certo? Vou aqui aumentar minha umidade. Agora está em 700 e o LED está apagado. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. O ruim é que está aparecendo esse negócio aqui. Deixa eu diminuir. Botar mais para cá. Pronto. Ninguém merece. Vou botar mais para cá, então. Aí, pronto. Vou diminuir para ver se a luz acende. Acendeu. Se
tiver solo úmido, luz apagada. Solo seco, luz acesa. Eu posso usar exatamente desse jeito um projeto na escola, tá? E utilizar o LED só como um sinal de alerta. Olha, fulano, você tem que ir lá e irrigar o solo, tá? Não vou automatizar. Mas a gente também pode utilizar bombas. Tem bombas específicas. Aqui no Tinkercad, salvo engano, não tem nenhum tipo de bomba de água. Mas a gente também pode simular, se for o caso, com motores, tá? Acho que não vai ter aqui, não. Deixa eu ver qual tipo de motor tem aqui. Motor de vibração, motor CC. Dá para simular com um motor. Lembrando que, se for usar esse tipo de motor aqui, tem que usar ou o transistor, que eu falei em uma das aulas passadas, ou a ponte H, que a gente utiliza no nosso curso para ligar os motores, tá? Porque esse motor não pode ir direto no Arduino, senão danifica, certo? Ou a gente pode utilizar o LED. O motor é justamente para simular aí o ligar ou desligar de uma bomba que libera a água automaticamente. Então, se o solo estiver seco, a irrigação fica automática. Senão, a irrigação, ela para, tá? Então, é um projeto que dá para fazer envolvendo aí. Foi bem legal a Eunice citar esse exemplo, porque é um projeto que dá para fazer, nesse caso, né? De um sistema fechado sobre a umidade, sobre o ciclo da água. Dá para fazer um projeto de irrigação, de sustentabilidade, porque, inclusive, evita o desperdício de água para, por exemplo, molhar um solo que não precisa ser molhado naquele momento, né? Pode ser que dê para fazer ou com a horta, como é o caso da escola da Bia, que já tem, ou criar uma horta com os meninos, né? Então, dá para fazer vários tipos de projetos nesse sentido. E a gente pode ampliar para um projeto maior e trazer várias etapas para trabalhar com os nossos alunos. Então, a gente pode começar, por exemplo, falando, e aí eu já vou reforçar que amanhã a gente vai ter a live sobre a robótica na agricultura do futuro, tá? Então, a gente já pode começar falando sobre esse tema, robótica na agricultura do futuro, como a robótica pode ajudar no desperdício de água, como a robótica pode ajudar na diminuição do uso de agrotóxicos e etc. Fazer uma temática geral, uma introdução com os alunos, uma discussão sobre esse tema, e depois fazer alguns experimentos científicos com o Arduino, com o sensor de umidade do solo, teste, por exemplo, né? Dá para trabalhar aí de forma multidisciplinar. Então, em um sensor de umidade do solo, eu não estou usando só a geografia ou as ciências, eu estou utilizando a matemática. No caso da Eunice, pode envolver aí um gráfico, inclusive, né? Um gráfico se naquela amostragem de tempo que eles estão analisando, a leitura do sensor foi a mesma, se manteve constante ou não, se caiu a umidade do solo, né? Então, dá para envolver aí diferentes disciplinas e fazer um projeto muito, muito, muito rico mesmo com os alunos, envolvendo inclusive o STEAM, né? Então, dá para fazer um planejamento bem bacana envolvendo o sensor de umidade do solo. Gente, deu para entender? Alguma dúvida? Me fala aí, vocês conseguiram fazer a programação? Eu tenho uma dúvida assim, de uso prático. Por exemplo, a pessoa vai construir como se fosse um dispositivo móvel que de vez em quando vai levar até a horta, colocar no solo e verificar a umidade, é isso? Não. Quer dizer, pode ser também. Mas a ideia é que um sistema de automação, ele fique lá. Então, teria que ter um Arduino dedicado a essa horta, como é na escola da Bia, né? E o sensor fica lá medindo, sempre medindo. Teria que fazer, então, tipo uma central de controle para ele, porque as Isso. hortas ficam abertas, então teria que fazer uma caixinha, um local para isso. Isso, uma central de controle. Exatamente, perfeito.
E aí ele fica lá, monitorando. Quando o solo seca, a ideia é que uma bomba seja ligada automaticamente para irrigar o solo, né? Suzana vai falar, por favor, Su, fala aí pra gente do seu TCC. Conta aí pra gente. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Ela está falando aí de irrigação. No meu TCC eu gastei 1 ano para poder elaborar ele e colocar ele em prática. E existe, até vi no YouTube, uma válvula de máquina de tanquinho mesmo, dessas máquinas que estraga, você pode pegar a válvula solenoide dela e fazer um sisteminha de irrigação. Seria interessante aí para ela na parte da plantação, né? Que ela quer colocar uma irrigação. Verdade. Aí seria um projeto mais sustentável, porque realmente tem a bomba, né, de máquina, de tanquinho, né? Isso, e essa Verdade. bomba é a mesma válvula solenoide que eu usei no meu TCC. Muito legal. Ótima Só ideia. que aí o meu TCC envolveu o Arduino, só que um amigo meu que fez uma placa para mim, ele fez do zero a placa. Ela tem o mesmo chip do Arduino com as mesmas funções que eu queria. Entendi. E nela eu coloquei uma válvula solenoide para controlar a água e o sensor de umidade para medir a umidade da terra. Uhum. Aí eu coloquei na parte de programação de 0 a 100. De 0 a 35%, ela constava que a terra estava seca, né? De 35 a 71% ela estava úmida e de 71 a 100 ela estava irrigada. Uhum. Aí nisso eu coloquei um LED, uma plaquinha para mostrar, né? Para a gente visualizar essa parte que está irrigado, que não está irrigado. Uhum. Você fala um displayzinho, uma telinha, né? Isso, uma telinha. Uhum. É um projeto já maior, a possibilidade de colocar uma tela, mas muito bem lembrado, dá para colocar um displayzinho mesmo. Isso, mas para Verdade. passar informação para quem está vendo, né? É, verdade. Aí Para eu a pessoa que gastei quase consegue. 1 ano elaborando o que eu ia gastar e as peças e depois a parte de programação, que foi 6 meses, né? O período do TCC. Aham. Mas aí também é porque você desenvolveu a placa, não é isso? Isso, só, eu comecei com o Arduino, na verdade, só que aí eu estava tendo umas dificuldades, porque como o meu trabalho era muito extenso, né? Envolvia muitas peças, os jumper que ligava no Arduino, ele estava dando muita Interferência. oscilava muito, né? Ao mesmo Sim. tempo que funcionava, não funcionava. Uhum. Aí eu entrei em grupos no WhatsApp mesmo de Arduino para trocar ideia com o pessoal que já mexe, né? Que tem mais experiência, e acabou que esse colega meu falou que fazia para mim a peça. Aí ele fez. Ah, perfeito. E Esse por, se e por chama sistema embarcado. isso, aí por final, Railane, quando estava pronto, né? Faltava o quê? Nem 2 semanas para me mostrar meu TCC. Eu peguei, ele é de São Paulo, aí a peça estava comigo, pronta, já funcionando, aí eu mandei para ele passou tipo um verniz na peça, né, para ela não estragar, porque ele ia me mandar de volta e depois ficou comigo, né. Aí, Uhum. para não gastar com o tempo, ele passou esse verniz. E, para minha sorte, ele passou verniz aonde que liga a parte ali do sensor de umidade, os fiozinhos do Ah, jumper, né. aham. E aí pegou verniz dentro do fiozinho, aonde que liga Oh! ali. E para minha sorte, no dia que eu gravei, porque estava à distância o TCC, né, eu gravei o vídeo do TCC, e ali estava dando mau contato no fio. Então, a minha irrigação, ela estava dando problema na hora de irrigar, estava soltando a água direto. Aí, como era vídeo, no que você tirava o sensor de umidade da terra, parava a irrigar.
Ficou Aham, nessa. Aí quando colocava no contato da terra, ele irrigava. aham. Só que aí eu gravei o vídeo, não deu para perceber tanto, porque assim, quem percebe quem entende um pouquinho, né? Aham. Aí acabou que deu certo, quase que não deu certo por causa desse detalhe. Gente, essas coisas de robótica, meu Deus, sempre dá essas coisas, Sempre né? tem uma coisa que nunca é Sim. perfeito, nunca sai do jeito que a gente quer, né? Uhum. Eu Eu só sempre não te pago mostro com. minha placa agora porque ela tá bem guardada ali numa caixa e tá bem escondida. Aham. Quando você for mexer nela, você manda foto pra gente. Mando Mas é sim isso. para vocês verem, ficou muito bonita a placa, ficou bem Ah, que assim, é legal. um Arduino com as entradas, normal, só que é uma placa já feita, né? Aham. Eu sempre falo para os meus alunos, gente, funcionou, grava. Grava logo funcionando, porque pode ser que dê problema qualquer instante, pode dar problema. Porque a gente trabalha muito com protótipo, e protótipo é para dar problema mesmo. É no protótipo que tem que dar problema, porque no produto final a gente não quer comprar um produto com problema, né? Então, o protótipo sempre dá problema. E é normal isso, né? Então é bom a gente funcionou, grava logo funcionando, que aí a gente já tem provas de que funcionou. Mas é isso. Ainda bem que deu certo, hein, Su? Eu ia dizer que, para facilitar, inclusive eu comprei junto como diz, com o sensor, essa mini bomba aqui para testar, ó. É uma bombinha de água mesmo. Pode ser até aquelas bombinhas que usam em aquário, sabe? Para a gente fazer o sistema de irrigação automática. E é com ela que a gente vai testar na próxima aula o nosso sistema aqui. Então, é uma mini bomba de água submersível. Eu comprei nessa loja, porque já é uma loja aqui da minha cidade. Então, eu passo lá e pego, sem pagar frete. E vou já pegar amanhã. Mas dá para usar essas bombas que são mais simples também, né? A válvula, a gente utiliza bomba de aquário, até aquela bombinha, talvez, de esguicho de carro, sabe? Às vezes, no ferro velho, eu viajo na maionese, gente. Não é porque meu pai tem uma oficina, então muita coisa eu acho lá na oficina de meu pai. Mas aquela bombinha de jogar água no retrovisor do carro, no retrovisor não, no para-brisa do carro, pode ser que sirva também, né? Que ela também é uma bomba que puxa a água de um canto e joga a água em outro canto. Então, pode ser uma possibilidade para fazer irrigação. Qualquer bomba de água. Não tem uma possibilidade de fazer com bomba de água, ou quero fazer com sucata, quero fazer só uma simulação, usa um LED, usa um motor só para simular, tá? Não tem problema nenhum com relação a isso. Certo, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Eu acho que não, né? Vocês têm alguma dúvida, gente? Tá tranquilo? Essa segunda parte da programação deu para vocês acompanharem? Como é que ficou aí? Tem como eu dizer para o sensor, faça a leitura apenas de 5 em 5 minutos, para não ficar aquilo ali tanto número, ou de 10 em 10 minutos? Tem, você vai vir aqui em controlar e você vai colocar um esperar, certo? E você vai esperar quanto tempo você quiser. Então, se eu quiser colocar aqui, ó, 1 segundo, percebe que ele vai. Deixa eu dar o play aqui. Ser mais lento, tá vendo? Ele vai ficar mais lento. Se eu quiser colocar 5 minutos, são quantos segundos, gente? 6 vezes 5, 30. 300. Então, ele vai ler lá e vai esperar 300 segundos para poder fazer a leitura novamente. Então, aqui, ó, mesmo que eu mude, nada vai aparecer aqui. Eu vou colocar menos, tá, gente? Vou botar só 2 segundos aqui. Pronto. Então, aqui, ó, ele vai ler, leu o 0, mas ele só vai fazer uma nova leitura 2 segundos depois. Então, ele não vai ficar lendo muito. Então, é só colocar. Aí, ó, a Bia falou que na horta dela o sensor faz a leitura de 1 em 1 hora. Então, não tem muita complicação. Na hora de passar para o Arduino, transforma em texto e pronto. E beleza.
E aqui é só comparar. Ah, se eu quero detectar só quando o meu solo está muito, muito seco, então eu coloco um valor bem menor do que 400 aqui, tá? Tirando isso, o resto é mais tranquilo. E aí, como eu falei para vocês, na próxima aula nós vamos fazer aqui o nosso protótipo ao vivo, né? Espero que funcione. Pode não funcionar? Pode não funcionar, porque acontece com frequência, mas nós vamos tentar. E aí, quem tiver o sensor ou quem tiver a possibilidade de comprar e quiser fazer, quiser trazer para a gente fazer na próxima aula, que é daqui a 15 dias, pode trazer que a gente vai fazer e a gente tira as dúvidas aqui. Tá bom, gente? E outra coisa, quem não fez essa simulação agora na aula, faz, manda o print lá no grupo para incentivar os outros colegas, essa comunidade que está muito paradinha. Vamos nós, que participamos da aula toda semana, chamar esse povo, movimentar lá, tá bom, gente? Incentivar nossos colegas para que nosso trabalho, como diz a Jo, não seja um trabalho solitário. Gente, pronto. Só o Arduino, certo? E o sensor. Com o sensor, a gente já consegue fazer a leitura. Eu vou fazer com vocês a parte da irrigação também. O sensor liga a bomba. Mas, então, eu indicaria a compra do sensor e da mini bomba. Mas, se não puder comprar a mini bomba, só o sensor que é mais baratinho, tá? Sensor de umidade do solo. E mini bomba, deixa eu pegar exatamente qual é aqui a mini bomba de água. Vou botar aqui para vocês no chat. E foi aqui eu comprei, tá bom? Pronto. Coloquei essa daí para vocês. Aí também não é obrigado, tá, gente? Como eu falei. Quem quiser comprar para fazer o protótipo, o que é muito legal a gente testar, ver se realmente dá para levar para a escola, etc. E aí a gente faz. Tá bom, gente? E por hoje, nós estamos por aqui. Pode falar, Eunice? Você ia falar? Eu tenho uma pergunta meio. Não é bem exatamente isso, mas eu não sei se você já ouviu falar do tal de Ardublock. Ardublock, já ouvi falar. O Ardublock é um programinha, né? Isso, eu queria saber como é que eu consigo baixar o Arduino e o Ardublock também, para poder, assim, daí poder fazer direto nele, não precisar do Tinkercad. Então, eu ainda não utilizo o Ardublock. Então, eu não sei te responder isso. Então, o Tinkercad, ele resolve 100% dos códigos ali, sensor, tudo que eu preciso. A maioria não resolve 100% porque ele não tem todos os sensores de programação aqui. Por isso que eu ouvi falar desse Ardublock aí, que daí... Só que eu não sei como é que eu faço para baixar isso, como é que eu faço? Pronto. Vamos... Dan, tá aí? Tarefa de casa de Dan. Dan, dá uma pesquisada no Ardublock. Vê como é que faz para baixar. Não sei se Dan tá por aí. Deixa eu ver se ele me responde. Online tá, né? Mas eu falo com ele depois. Só para dar uma olhada no Ardublock. Tem o outro também, eu acho que o nome é Picto... Deixa eu ver se é. Pictoblock. Pictoblock. Será que é isso? Acho que é Pictoblock o nome. Tem um que é tipo o Scratch, mas serve Pictoblocks. Que eu já tentei utilizar, não consegui conectar o Arduino nele, mas vou deixar o link para vocês futucarem em casa também e alguém ver se consegue conectar, tá? Eu não consegui, depois eu parei de tentar, mas é uma possibilidade também, porque ele é muito parecido com o Scratch e ele tem a opção de conectar com a placa do Arduino. Então, tem esse Pictoblocks aí também. O legal desses, do Pictoblock, do que ela falou, do Ardublock, é isso, que eu não preciso copiar o código e passar para o Arduino. Mas tem um segundo problema, que é o código não fica salvo no Arduino. Então, quando eu tiro a entrada USB
e ligo, por exemplo, com a bateria, não fica salvo. Para ficar salvo, a gente precisa realmente passar o código em linhas de texto, como a gente faz no Tinkercad, copia e cola lá, tá? Bia falou que tá amando o Scratch. O Scratch é sem comparação. Tudo é para fazer com Scratch. Eu tô fazendo um projeto com o 5º ano lá na escola, com o Scratch. É um projeto da criação de um jogo. Nem se eu já falei dele aqui para vocês. Os meninos estão escrevendo um livro, que é o projeto lá de autoria da escola. E desse livro a gente está transformando em um jogo. Tá bem legal, eles estão super empolgados. Pois é, eu vou ver então o Ardublock, vou falar com o Dan para dar uma pesquisada também, Eunice. E aí a gente dá uma devolutiva para vocês depois, tá bom? Ok, obrigada. Nada. Então, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Quem fez, tira o print, manda lá no grupo para incentivar os colegas a fazerem também, tá? E na próxima aula nos vemos e faremos o projeto prático aqui, ao vivo e a cores, beleza? E por hoje, vamos ficando por aqui. Um beijo para vocês, ótima noite e qualquer coisa, qualquer dúvida, coloca lá na comunidade. Mailane, mandei a foto da plaquinha lá na beleza. comunidade. Vou olhar. Tá bom. Obrigada, Su. De nada. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite a todos.